Paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria estarmos juntos para compartilharmos essas verdades da palavra de Deus que tem o poder de nos transformar, tem o poder de gerar fé no nosso coração para as coisas dos céus, para as coisas lá do alto. Na verdade, nós somos o que nós comemos, não é verdade? Então, se nós nos alimentamos da palavra, então nós nos tornamos como a palavra nos diz, a palavra nos enche, a palavra nos ensina, a palavra nos inspira, a palavra nos dá uma força espiritual. Isso é o que a palavra de Deus faz conosco, e eu tenho certeza que você vai ser tocado por essa palavra viva, transformadora hoje, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre a presença de Deus, ali representada pela Arca da Aliança, que chega então a Jerusalém. Eu tenho certeza que você vai entender, e vai aprender, e vai receber da parte de Deus. Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco, amém? Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso coração para o Senhor, na plena certeza que o Senhor pode mover, o Senhor pode fazer, o Senhor pode falar conosco por meio da Tua palavra, dar-nos espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento da Tua verdade, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E hoje então nós chegamos na história de Davi trazendo agora a Arca da Aliança para Jerusalém. Nós vimos ontem que Davi, ele tem um desejo de trazer a Arca. Ele já está agora reinando sobre todo Israel, em Jerusalém. Por 7 anos e meio ele reinou sobre Judá. Agora ele começa a reinar sobre Jerusalém, sobre todo Israel, na verdade. E então, nesse momento, é que ele decide então trazer a arca. Ele diz, olha, nos dias de Saul, nós não nos valemos da arca, que representa a presença de Deus. Então agora eu quero trazer a arca. Então eles foram até a casa de Abinadab, e aí também compartilhamos dessa história. E então estava trazendo ali nos carros de boi, no carro de boi, e aconteceu que os bois tropeçaram, e no momento então Uzá, que estava ali trazendo a arca, que era filho de Abinadab, segurou a arca e ali ele morreu. E ali nós vemos, na verdade, alguém que se acostumou com a presença de Deus, né? Acostumou com aquele móvel dentro da casa dele, por 20 anos ficou ali. Então ele tratou de uma maneira irreverente, ele não teve temor do que estava acontecendo ali. E nós vemos então que Uzá morreu. E naquele momento Davi se desgostou, deixou a arca na casa de Obed-edom. E durante os 3 meses que ficou na casa de Obed-edom, a bênção do Senhor veio sobre toda a casa de Obed-edom, e tudo que ele tinha foi abençoado, algo poderoso. É interessante que ontem nós compartilhamos sobre isso, né? E justamente entrou na live uma irmã que era da nossa rede ali no Brasil, em Goiânia, e ela testemunhou que já há 15 anos é anfitriã. Se eu estou aqui nos Estados Unidos há 8 anos, ela já era há 7 anos, inclusive, na nossa rede ali, onde nós éramos pastores. E aí nós vemos ela testemunhando da bênção e do favor, e como eles são tremendamente abençoados por terem as células na casa deles. Então há um valor muito grande quando você se dispõe, quando você abre a sua casa para uma célula onde a igreja se reúne, a presença de Deus se move. Não é verdade? Onde 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor, ali ele se faz presente. Então nós vemos o poder que há, de fato, de abrirmos a nossa casa para que a presença de Deus possa se manifestar, principalmente quando nós abrimos para a vida da igreja. Isso é poderoso, isso é glorioso, né? Bom, e aí ficou 3 meses lá, e Davi então decide agora trazer a arca, ok? Lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, que é Jerusalém. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos,
sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo o Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Então, Davi resolve trazer a arca para Jerusalém. E agora, da maneira correta, ele foi procurar saber como que ele poderia trazer a arca, porque daquela maneira houve morte. E aí então a Bíblia diz lá em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 2, que é o mesmo texto, né, contado um pouco diferente, ali acrescentando mais detalhes nessa história, né? Diz assim: então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Então ele entendeu que na verdade quem deveria trazer a arca são os levitas, porque eles tinham sido escolhidos por Deus para lidar com as coisas do tabernáculo, os móveis do tabernáculo, inclusive a arca da aliança. Ninguém pode levar a arca da aliança senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Então era a maneira como deveria ser feito, né? Mas olha mais para frente, versículo 13 do capítulo 15 de 1 Crônicas, continua dizendo: pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor vosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos for ordenado. Ou seja, eles fizeram algo fora da ordenação de Deus. Eles trouxeram a arca sem a direção de Deus, sem a maneira correta em que deveria naquele tempo trazer a arca, né? Ou mover a arca de lugar. Versículo 14: santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, seu Deus, de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Agora Davi entendeu como que era a maneira pela qual se trazia a arca, a maneira certa, correta de trazer a arca. E a Bíblia diz que Davi trouxe com alegria. Isso é algo poderoso, irmãos. Na presença de Deus nós nos alegramos. Sabe, há uma alegria espiritual quando nós estamos diante da presença, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós nos alegramos. Então, existe uma alegria disponível para aqueles que carregam essa presença. Então, diante da presença, há alegria. Não há espaço para tristeza diante da presença do Senhor. Naquele lugar, então, onde nós desfrutamos da vida do Senhor, né? Como o salmista diz, Salmo 16, versículo 11: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Ou seja, há uma alegria plena na presença. Por isso você precisa ser cheio da presença de Deus todos os dias. Por isso você deve invocar o nome do Senhor. Por isso você deve buscar o Senhor. Por isso você deve voltar seu coração para as coisas dos céus todos os dias, porque ali você vai encontrar alegria perpétua. E é interessante que lá em Crônicas, que também está narrando a mesma história, com detalhes a mais que nós vemos ali, diz assim, 1 Crônicas 15, 16: disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Uau! Sabe, nós não devemos viver debaixo da tristeza mais. Sabe por quê? Porque agora nós temos a presença. Você agora mesmo tem a presença do Espírito Santo. A presença do Senhor está sobre a sua vida. Então se alegra no Senhor. Como Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.
Sabe, existe essa alegria disponível para aqueles que são filhos do Senhor, para aqueles que carregam a presença do Senhor no seu coração. Existe alegria, por isso no nosso meio tem que haver alegria, sabe, nas nossas reuniões de célula tem que ter alegria, nos nossos cultos tem que ter alegria, tem que ter voz de alegria. Sabe, não podemos ter simplesmente ou somente ali momentos de lamentações. Amém, podemos ter momentos ou outro, um momento ou outro sim que nós vamos chorar, nos render diante do Senhor, não é? Por situações estamos passando, mas sabe, há uma alegria disponível para nós. Precisamos desfrutar dessa alegria, precisamos nos encher dessa alegria que está na presença. Então a presença nos alegra. A presença te alegra hoje, amém? Você pode dizer amém? A presença de Deus te alegra, a presença de Deus nos alegra. E olha o que a Bíblia diz: a cada 6 passos eles paravam, não é? E havia ali sacrifício de bois e carneiros. É mais ou menos da casa de Obed-edom até Jerusalém, uns 12 quilômetros. Imagina só, a cada 6 passos paravam e havia um sacrifício de animais. Dizem aí os entendidos que foram mais de 100 mil animais mortos, né, durante esse trajeto até lá, como sacrifício ao Senhor, ou com o derramamento de sangue. Por quê? Porque não há desfrute da presença se não for por meio do sacrifício. E quem foi o sacrifício? O sacrifício foi Jesus. Então, por causa do sacrifício de Jesus, agora nós podemos desfrutar da presença do Senhor. Aleluia! Olha o que a palavra de Deus diz, Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Olha só, lembra? O tabernáculo era dividido em 3 partes. O átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos. Lugar mais... ali mais interior, o lugar onde era ali havia separação com o véu, né? Vocês sabem dessa história, e que uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos, onde havia então a Arca da Aliança, com os querubins em cima, que era a tampa do propiciatório, né? E ali o sumo sacerdote aspergia o sangue. Então ele só podia estar diante da presença se antes o animal fosse morto, o sangue fosse carregado e fosse aspergido o sangue em cima ali da tampa, da propiciação. Ali onde os nossos os pecados, na verdade, deles eram cobertos. Mas hoje nós sabemos que nossos pecados foram retirados. Nós somos completamente perdoados pelo sangue de Jesus, né? Uma vez por todas, e por causa disso agora nós temos livre acesso à presença. Imagina, agora você tem livre acesso, não à sala do presidente dos Estados Unidos, não no salão oval, não, você tem acesso ao trono da graça de Deus. Você tem acesso ao Deus Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Você tem livre acesso hoje, agora mesmo. Você pode desfrutar da presença. Agora mesmo você pode desfrutar do toque do Senhor. Agora mesmo você pode tocar no Senhor e ser tocado por Ele. Agora mesmo você pode se chegar diante do Senhor e a presença do Senhor te envolver de uma forma extraordinária. Só porque você está debaixo do sangue de Jesus. O sangue que te dá acesso a essa presença, sem medo de ser fulminado, sem medo de ser morto. Mas você pode chegar diante do Senhor, justamente por causa do sangue de Jesus. Uau! Durante essa caminhada toda, nós vemos o sacrifício, porque o sangue é o meio pelo qual nós temos acesso ao Senhor. E esse sangue já foi derramado há 2000 anos atrás. Hoje nós apenas desfrutamos da presença de Deus. Agora mesmo você pode sentir o toque do Espírito Santo. Agora mesmo a alegria do Senhor pode te encher nessa hora. Agora mesmo você pode sair daqui, sabe, dessa live rejubilando, feliz, alegre, porque a presença do Senhor
nos enche, nos envolve. Isso é glorioso, isso é poderoso. Aleluia. E diante dessa presença, Davi dançava. A alegria era tanta que ele dançava, ele saltava, ele vibrava, ele estava realmente se deleitando na presença do Senhor. E a Bíblia diz que ele dançava com todas as suas forças. E a dança é uma expressão da alegria do Senhor, da alegria da presença. Isso é que nós precisamos viver, nesse senso, sabe, contínuo da presença. Por que você pode viver com esse senso contínuo da presença? Porque o sangue de Jesus é como uma cachoeira que está sobre as nossas vidas. Quando nós entramos debaixo da cachoeira, aquelas águas, elas constantemente elas são derramadas. Constantemente. Então a graça é essa cachoeira sobre as nossas vidas. Graça por quê? Porque nós não merecíamos. Mas Jesus morreu no nosso lugar. O perdão foi nos dado. Nós agora temos uma cachoeira sobre as nossas vidas da graça de Deus contínua. Então não saia desse lugar, não saia dessa posição que você tem em Cristo Jesus. Foi te dado gratuitamente, apenas receba, apenas se aproprie, apenas creia que o Senhor está com você em todos os momentos, em todo e qualquer momento. O Senhor está com você. Existe uma cachoeira da graça de Deus te cobrindo. Por isso nessa presença diante da arca, nós podemos nos rejubilar, nós podemos nos alegrar, nós podemos saltar de alegria. Uau, eu estou quase saltando dessa cadeira aqui. Porque na presença de Deus, a plenitude de alegria, a expressão de adoração, a glória, a júbilo. E ainda mais se o mundo aí fora pula, dança, para times de futebol, muito mais nós deveríamos dançar e pular diante da presença do Senhor, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E Davi, então, ele foi esse que saltou de alegria diante da arca, diante da presença do Senhor, levando a arca ali. Foi glorioso e poderoso. E olha o que acontece. Mical olhava pela janela e desprezava Davi. Tem pessoas que estão dentro do mover, mas tem pessoas que estão fora do mover e que olham para quem está dentro do mover e desprezam no coração. O desprezo começa no coração. Quando as pessoas começam a dizer: para que tudo isso? Para que toda essa expressão? Para que essas danças para Deus? Para que isso? Para que aquilo? Você sabe, cuidado para não ser esse crente da janela. Esse crente que só fica do lado do lado de fora do mover, criticando quem está no mover. Então, hoje na internet nós vemos muitos crentes como esse, que são os crentes da janela como Mical. Estão olhando o que está acontecendo na vida de outros e estão desprezando no coração o que está acontecendo. E é isso que acontece na internet hoje. Muitos são como esses crentes Mical, que ficam na janela, veem outros desfrutando de moveres de Deus e começam a atacar pedra, e começam a criticar, e começam a zombar, porque não estão dentro do mover. Quem está fora do mover não consegue enxergar o mover, não consegue ver o mover. Em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Sérgio? Isso mesmo, que Deus nos livre disso. Porque existe hoje muito isso. Infelizmente na internet. E nós temos que tomar cuidado. Também nós temos pastores do tipo Mical, que estão pela janela, criticando quem está no mover. E eles estão pulando, eles estão celebrando, eles estão se alegrando no Senhor, estão tendo experiência com o Senhor, e tem outros criticando. Não é? Então isso é muito ruim. Saia da janela e vai para dentro do mover. Vai para dentro do mover. Hoje estão criticando. Hoje estão criticando aqueles que sobem a montanha. Mas pode ser que você possa ser um crente da janela, que está vendo o mover na vida de outros, mas está desprezando, porque não conhece o mover. Ou não conhece o que Deus está movendo.
Então temos que tomar cuidado de que como nós estamos reagindo àquilo que Deus está fazendo. Deus estava movendo. Claro, não era comum um rei sair dançando ali. É verdade. Mas era o mover de Deus. Não aconteceu no tempo do seu pai. Seu pai não teve essa atitude. Então Mical desprezou, porque não tinha visto antes. Mas não quer dizer que Deus não mova, como moveu na vida de Davi. E então, levou a arca para a tenda. E Davi volta para casa. E olha o que acontece. Vou finalizar com a história de Mical, junto aí com Davi. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical. Veja, primeiro a Bíblia diz que ela desprezou no coração. Depois que algo toca no coração, você começa a falar, você começa a dizer. E foi isso que Mical disse para Davi: olha, você está aí como qualquer um, você é o rei, que figura é essa, que papelão que você está fazendo? Você deveria se comportar como um rei. E aí a resposta de Davi tem que ser a nossa resposta. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ou seja, nós vemos que aqui, às vezes na própria casa, na nossa própria casa, nós vamos encontrar desprezo, né? E quem despreza vai acabar criticando, zombando e perseguindo. Mas Davi, ele se posicionou diante do Senhor ali e diante de Mical e falou: eu vou me tornar mais humilhado ainda por causa da presença do Senhor. E aí nós vemos que a desonra trouxe esterilidade. Quando há desonra, você não pode participar daquilo que a outra pessoa está recebendo, porque você está desonrando, você está criticando, então você não pode receber daquilo que ela tem. É muito sério isso. Mas onde havia honra, né, as servas, como Davi disse, vão ser mais honradas. Por quê? Porque estão honrando. Então veja, cuidado para não desprezar o mover de Deus, em nome do Senhor Jesus. E é verdade, o pastor Sérgio está falando aqui que ele nunca mais foi à presença do rei, né? Perdeu acesso à presença. Muito triste, né? Então, isso é verdade. Mical perdeu o acesso, perdeu o mover. Por quê? Porque desprezou, porque zombou, porque criticou, porque ficou do lado ficou ali na janela só criticando, mas não desceu para participar, não saiu para participar do mover, não saiu para se alegrar com a presença de Deus. Sabe, que sejamos esses como Davi, que vão atrás da presença, sabe que estão diante da presença, sabe que tem livre acesso à presença do Senhor. Isso é glorioso e poderoso. Irmãos, eu espero que essa palavra possa ter tocado seu coração e que a gente possa desfrutar todos os dias da presença do Senhor. Todos os dias que você acordar, saiba que há uma graça disponível para você e você pode então desfrutar da presença gloriosa de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nós te damos graça por esse tempo tão precioso que nós tivemos aqui de ouvir a tua palavra. Senhor, livra-nos, Senhor, de sermos como Mical, que estão fora do mover, que não valorizam a presença, mas nós sejamos como Davi, aquele que amou, desejou e trouxe a arca do Senhor para Jerusalém, trouxe para perto a tua presença. Deus, eu sei que o Senhor está tão perto de nós, porque o Senhor está em nós, e nós podemos desfrutar dessa presença. Agora mesmo essa presença nos enche, agora mesmo essa presença nos dá alegria, essa presença
nos inspira, essa presença nos enche de fé, essa presença nos faz deleitar do Senhor e ser tocado pelo Senhor de uma maneira especial, e o nosso coração se enche de alegria. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que aqueles que são tristes, hoje eles recebem da alegria do Senhor, eles recebem da alegria do Espírito Santo no coração deles, em nome de Jesus, aonde eles estão nessa hora, que a alegria do Senhor possa ser a força deles, porque onde há presença, a alegria, a júbilo, a dança, a festa, a celebração. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pelos meus irmãos, para que o Senhor possa enchê-los de alegria agora. Aleluia, enche-os de uma alegria plena, porque na tua presença há plenitude de alegria. Aleluia! Oh Senhor Jesus, como nos alegramos, oh, diante da presença gloriosa do Senhor nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, nos enchemos da tua graça, nos enchemos da tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Que alegria estarmos aqui compartilhando essas verdades tão poderosas da palavra, não é? É tremendo quando nós voltamos nosso coração para aprender, para receber, para conhecer mais do Senhor e ter revelação das verdades poderosas do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu espero que Deus possa te encher mais e mais de alegria todos os dias. E lembre que na presença de Deus também traz um descanso, viu? Com Marta e Maria, nós vemos que Marta estava inquieta, enquanto Maria, na presença, ela se assentava, ou seja, ela descansava. Então quer dizer que também sobre a sua vida há um descanso do Senhor. Amém? Você é um descanso porque você está na presença. Então se aquete a sua alma, aquete seu coração, porque você está na presença. E diante da presença você se assenta, você se aquieta e recebe do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Espero que você compartilhe essa mensagem que você tem recebido. Não deixe de orar por mim. Com certeza eu recebo as suas orações. Eu valorizo quando você ora por mim, para que a gente continue durante todo esse ano. Vamos de Gênesis a Apocalipse, compartilhar verdades poderosas da palavra de Deus. Estamos numa grande jornada, mas nós vamos chegar lá pela graça de Deus. Compartilhar cada história que Deus colocar no nosso coração. 365 histórias. Nós vamos compartilhar princípios espirituais. Obrigado, pastor Sérgio, por estar aqui comigo nesse dia. Você é uma grande bênção, um pastor nosso de Acreúna, grande pastor, homem de Deus, realmente grande mesmo. E que Deus abençoe você ricamente, sua família, em nome do Senhor Jesus. Você é uma grande bênção. Obrigado. Tamo juntos, hein? Amém, irmãos? Deus abençoe. Tenha um dia glorioso, poderoso, na presença do Senhor. Amém? Um grande abraço.